Sabe aquele momento em que a história de toda uma nação vira de cabeça para baixo? Pois é, bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo numa transição incrivelmente turbulenta. A passagem de Israel de uma confederação tribal para uma monarquia formal. O nosso foco principal vai estar exclusivamente nos capítulos 9 a 12 do primeiro livro de Samuel. É a história de Saul, o rei que Israel pediu e que a providência divina entregou. É uma narrativa fascinante sobre escolhas de Deus, hesitações humanas e, claro, poder. Bom, para entender o peso de tudo isso, a gente precisa olhar para o que o povo estava exigindo. Eles queriam um Melek. E o que é um Melek? Não é só um líder comunitário qualquer. A gente está falando de um monarca absoluto, um governante com poder político e militar total. Israel basicamente olhou para os vizinhos e pensou: a gente quer isso aí também. Eles queriam segurança num sistema centralizado, em vez de depender daquela governança direta e invisível de Deus. E aqui está o nosso roteiro de hoje. 1. A providência no cotidiano. 2. Nagde, o príncipe designado. 3. O rei escondido na bagagem. 4. A batalha por Jabes e Gileade. E 5. Trovões na estação seca. Vamos ver como um pastor de ovelhas, ou melhor, de jumentas, acabou virando o primeiro rei de Israel. Ponto 1. A providência no cotidiano. Tudo isso começa no capítulo 9 de uma forma, digamos, super frustrante e mundana. Mas é aí que está a genialidade da história, porque o acaso simplesmente não existe no plano divino. Imagina a cena. O jovem e alto Saul perde as jumentas do pai dele, Quis. Ele sai procurando, o dia inteiro perdido, nada dá certo. Ele já está quase desistindo quando o servo dá a ideia de procurar o vidente local. No caminho, umas moças no poço dão um mapa da mina com o tempo exato. E adivinha? O profeta Samuel já estava lá, com um banquete e o melhor pedaço de carne separados para ele. Deus usou ordinário para o extraordinário, de um pastor procurando animais perdidos a capitão da herança de Deus. Incrível, né? E quando eles se encontram, Samuel manda essa: pela manhã te declararei tudo o que está no teu coração. Olha que profundo. Saul achava que estava lá por causa de uns animais perdidos, mas Deus já conhecia cada hesitação e cada dúvida dentro dele antes mesmo do próprio Saul entender o seu chamado. 2. Nagide, o príncipe designado. Isso nos empurra direto para o capítulo 10. A unção de Saul acontece em segredo, e é aqui que Deus coloca as cartas na mesa sobre como esse reinado vai funcionar de verdade. Lembra que o povo queria um Meleque, um ditador autônomo? Pois é. Deus fala para Samuel ungir Saul como um Nadide. Essa palavra é chave. O Nadide é um príncipe designado, tipo um vice-rei. Na prática, a mensagem era: vocês vão ter um líder humano, mas eu ainda sou rei de Israel. Era um líder que prestaria contas lá em cima. E para provar para Saul que ele não estava sonhando, Samuel dá 3 sinais proféticos para a viagem de volta dele: encontrar homens no túmulo de Raquel, receber pães no carvalho de Tabor e, o mais impressionante, em Gibeá de Deus, o Espírito de Deus se apodera de Saul de um jeito tão intenso que o texto diz que ele foi transformado em um outro homem. Era a virada de chave interna que ele precisava. Ponto 3. O rei escondido na bagagem. A unção privada já foi. Agora era hora de oficializar tudo na frente de todo o povo, em Mispa. Eles usaram o sorteio sagrado. Não era loteria, tá? Era um jeito público de mostrar que a escolha era divina e não uma armação política de Samuel. A tensão foi subindo. Tribo de Benjamim, família de Matri e, finalmente, pum! Saul, filho de Quis. Mas aí vem um momento cômico e, ao mesmo tempo, super revelador. Chamam o nome do cara e... cadê ele? Eles literalmente tiveram que perguntar a Deus onde ele estava. Aquele homem enorme, que era uma cabeça mais alta que qualquer um ali, estava tremendo de medo, escondido entre as malas do acampamento. Dá para acreditar? Uma hesitação brutal logo no primeiro dia de trabalho. 4. A batalha por Jabes de Gileade. Mas olha, esse medo todo não durou muito. No capítulo 11, a gente vê o teste de fogo real da liderança do recém-empossado rei. Surge o vilão da história, Naás, rei dos Amonitas. E o nome do cara significa serpente. O que combina muito porque a maldade dele ia além de apenas conquistar a cidade de Jabes Gileade. Ele queria humilhar Israel de um jeito sádico. Olha o absurdo do ultimato dele. Beleza, eu faço um tratado de paz, mas só se eu furar o olho direito de cada um de vocês. Pensa bem, naquela época o escudo cobria o olho esquerdo do soldado. Sem o olho direito, o cara não mirava a flecha, não lutava.
Era uma mutilação estratégica que colocaria uma vergonha eterna em todo Israel. A notícia chega para Saul, que estava lá tranquilo cuidando dos seus bois. E em Jabes de Gileade, o medo deu lugar à coragem. O Espírito de Deus vem sobre ele com uma indignação e ira santa impressionantes. Saul corta a junta de bois, espalha os pedaços pelo país e avisa: quem não vier lutar, é isso que vai acontecer com o gado. O resultado, o temor cai sobre a nação inteira. Saul consegue juntar 330 mil soldados. Eles marcham, quebram o cerco e esmagam os amonitas. É o momento em que Saul consolida de vez a sua autoridade, atribuindo toda a salvação ao Senhor e até perdoando aqueles que duvidaram dele no início. Chegamos ao nosso quinto e último ponto: trovões na estação seca. Tudo isso deságua no capítulo 12, lá em Gilgal. O clima era de festa pela vitória, mas Samuel tinha um último discurso, um aviso sério para dar. Samuel joga um balde de água fria na galera. Basicamente, ele diz: legal, a gente venceu, o rei funcionou, mas não se esqueçam, quando vocês exigiram esse rei imitando as outras nações, vocês pecaram. Foi uma rejeição da governança direta de Deus. E para ninguém achar que ele estava exagerando, Samuel pede um sinal a Deus. Gente, era a época da colheita do trigo, sol rachando, o auge da estação seca. Samuel ora e bum! Uma tempestade absurda de trovões e chuvas despenca do nada. A natureza simplesmente virou do avesso. O povo fica aterrorizado com aquele poder incontrolável e, na mesma hora, reconhece a gravidade do que tinha feito. E é isso que a gente tira de lição dessa virada histórica. O sistema político mudou? Sim, mudou para a monarquia. Eles ganharam um exército gigante e um rei altíssimo. Mas a regra permanece inalterada. A fidelidade a Deus é o único caminho para a sobrevivência do reino. Não há estrutura política no mundo que substitua a obediência. Então a gente fecha com essa reflexão super válida até para os dias de hoje. O povo exigiu o controle de seu destino através de um rei e Deus concedeu, mas o peso da subordinação espiritual continuou o mesmo. Fica a pergunta: quando a gente bate o pé exigindo o controle de uma situação, será que a gente está realmente pronto para carregar as condições pesadas que vêm atreladas a esse pedido? Pensa nisso. Um abraço e até a nossa próxima análise.